verdade é que, como eu sempre disse, esse caso é mais espuma do que chope. É criada uma grande repercussão em cima de presentes que todos os presidentes receberam, e o presidente Jair Bolsonaro não foi diferente. Isso é comum entre chefes de estados. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, muitos dizem, olha, o presente é de grande valor. Olha, todos os presidentes que visitam países árabes, a tônica é realmente que os presentes são diferenciados em relação às lembranças ou, vamos dizer, presentes de menos valor que outros países dão. Os países árabes têm esse diferencial, seja com o Brasil, seja com outros países. Então, nós estamos tranquilos em relação ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro hoje. Nós entendemos que toda essa, vamos dizer, euforia da oposição tem a ver mais com o fato de que precisam de uma cortina de fumaça e precisam desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro, do que propriamente com substância em relação a esse caso. É um caso que ele não tem tipificação no Código Penal, então nós estamos tranquilos com isso. Fundamental esse depoimento hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, porque o país ficou escandalizado. O deputado comentou que é comum que chefes de Estado ganhem presentes de outros países. Nunca houve um presidente de 16 milhões. E quando os presidentes recebem presentes, de acordo com a lei, dependendo do valor, da forma como é esse recebimento, não cabe à pessoa física esse presente. Tem que ser entregue à União, é uma responsabilidade do Estado. E o que todo mundo quer saber é por que o encarregado do Bolsonaro tentou passar pela alfândega sem a declaração de 16 milhões de reais, de um dos pacotes de 16 milhões. Por que é que o presidente chegou a subtrair 2 outros pacotes que continham relógios caríssimos e que estava tão errado, ele sabe tanto o erro que ele cometeu, o crime que foi cometido, que já foram, inclusive, devolvidos, não por vontade própria, mas a mando do TCU, depois de uma representação que o nosso mandato e outros mandatos, assim como o Ministério Público Federal, fizeram ao Tribunal de Contas da União. É fundamental que esses esclarecimentos sejam feitos, mas mais do que isso, Luciana, é fundamental que haja uma apuração e responsabilização de todos os envolvidos. Porque por mais que o deputado queira dizer que é algo comum e simples, eu quero ver se acha mesmo comum e simples a sociedade brasileira que regalias sejam dadas para o presidente da República sem que ele tenha direito e possibilidade de subtrair ao que deveria ser da União. Também é importante que se responda se teve algo em troca, se foi simplesmente um presente que, em tese, ele gostaria de dar para a esposa dele, mas que, pelo que ela diz, nem ela sabia disso, esse presente nunca chegou nas suas mãos, ou se tem a ver com uma relação, algum negócio, inclusive, que se tentou estabelecer com o Brasil. Tudo isso precisa ser apurado. Não é tentativa da oposição, foi uma apuração jornalística séria, uma apuração séria do Tribunal de Contas da União, e agora a própria Polícia Federal está encarregada desse inquérito. Nenhum desses órgãos tem a ver com atuação ou desejo da oposição ao ex-presidente Bolsonaro, mas são instituições do Estado que estão apurando um crime. É bom a gente ter em mente o seguinte, o Tribunal de Contas da União, ou ele é uma instituição séria, ou ele não é. Ele não pode ser uma instituição séria para investigar a questão das joias e servir de atestado de condenação para o presidente, e não ser uma instituição séria quando ele atesta a venda da usina lá da Petrobras, da refinaria da Petrobras, da qual fazem ilações a respeito dessas joias. Outros presidentes que receberam presentes de grande valor, inclusive o próprio presidente Lula, teriam vendido ou teriam dado alguma coisa. Essas ilações são muito maldosas. Eu entendo que faça parte do jogo político, mas esse caso não tem nada de nebuloso e vai ser muito bem esclarecido. O fato do presidente ter se referido ao presente, o que estava em foco naquele momento era o colar. Só se for doido, tendo experiência de mais de 30 anos na política, bater palma para maluco dançar. Porque
os presentes todos, inclusive a imprensa descobriu aí e divulgou, porque estavam aonde? Estavam declarados no acervo presidencial, que quando o presidente recebe um presente, ou ele vai para o acervo público ou para o acervo privado. Inclusive, os 11 containers que o Lula recebeu de presentes, que só de aluguel era 1 milhão e pouco, pago pela OAS, quando foram ver, tinha espada cravejada de ouro e tudo, e foram presentes que ele julgou, naquele momento, a comissão que existe, é bom dizer que a comissão que julga para onde vai esses presentes, ela não é mudada a cada governo. A comissão julgou que a espada cravejada do Lula era do acervo personalístico, foi o acervo personalístico do Lula, que depois entenderam que deveria devolver, e ele devolveu, ou não sei se devolveu. E é o mesmo caso desses presentes. A comissão definiu, bom, vai para o acervo privado. Bom, tem que devolver? Devolveu. Então, isso é um assunto bem claro. Isso, como eu digo, é cortina de fumaça, é espuma, e daqui a uns tempos já vai ter passado. O que temos de concreto hoje, que eu digo, é que todos esses assuntos vêm tão à baila por falta de conteúdo de um governo que não tem o que apresentar. Então, vamos fazer o quê? Desde janeiro até agora, o assunto desse país é Bolsonaro, e agora essas joias, amanhã, quando passar as joias, vai ser outra coisa, e por aí vai, porque a oposição não tem o que apresentar. Então, tem que falar das joias que Michel não recebeu, e por aí vai. Falou fake news aqui, nunca foi considerado como item de acervo pessoal. Se o Bolsonaro não tem nada a esconder, por que é que ele escondeu? Por que é que ele mandou um encarregado pessoal para ir lá tentar pegar as joias para ele, para colocar no seu acervo pessoal? Se era acervo pessoal, por que é que ele teve que devolver? Por que é que ele foi obrigado pelo Tribunal de Contas a fazer isso? Por que é que ele está depondo hoje na Polícia Federal? Uma coisa que eu admiro é até que ponto chega a coragem, me desculpe o termo, mas a bajulação do ex-presidente da República por parte da sua ex-base de apoio. É algo flagrante. Eu gostaria de respeito, que eu estou respeitando a deputada. Eu não te interrompi, deputado. O senhor escute, por favor. Entendo que o senhor esteja nervoso, porque é uma situação muito constrangedora mesmo, ter que, em rede nacional, defender um sujeito que claramente cometeu um crime contra o seu próprio país, mas se acalme, que o senhor vai ter seu tempo. Não lhe interrompi, apesar de todas as bobagens que o senhor disse, e eu gostaria de ter meu direito de fala também, falar para o povo brasileiro do quão absurdo é um ex-presidente da República tentar subtrair joias de 16 milhões de reais que não deveriam ser do seu acervo pessoal. Não é à toa que o Tribunal de Contas o obrigou a fazer a devolução, inclusive de outras 2 caixas de joia que continham relógios, que são relógios caríssimos, e que por mais que se inventem fake news, que faça comparações com ex-presidentes da República, nenhum ex-presidente da República passou por esse constrangimento, deputado, do Tribunal de Contas da União obrigar a devolver artigos e bens que não são seus, são da União, respondem ao povo brasileiro e não a objetivos privados. O senhor fez ilações a respeito da Polícia Federal. Foi no governo do senhor Jair Bolsonaro que a Polícia Federal foi instrumentalizada, aparelhada para defender aquela família de corruptos, de milicianos. Teve intervenção, inclusive investigações fundamentais que podem revelar para a sociedade brasileira as relações escusas dessa família com o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. E agora, depois de uma operação séria, de uma revelação séria do Estadão e de uma atuação por parte do TCU e da Polícia Federal, o senhor faz ilações contra essas instituições, é porque realmente a situação está muito difícil. Mas eu acredito sim que com a cobrança da população brasileira, com a investigação até o final, Bolsonaro e todos os demais vão pagar pelos crimes, não só de corrupção que cometeram contra o povo brasileiro, mas os crimes na pandemia e todos os demais que feriram a paz do povo brasileiro, que os colocam nessa situação de constrangimento e que pela primeira vez na história fez um presidente da República não conseguir se reeleger, apesar de terem aparelhado, aí sim, a Polícia Federal, como também foi revelado nos últimos dias, Polícia Rodoviária Federal, para tentar impedir com que o povo de algumas cidades da região do Nordeste pudessem votar. É disso que se trata, senhor deputado. Eu entendo o constrangimento e o nervosismo do senhor, mas aceite.
porque a justiça ela tarda, mas ela não falha. Eu lamento, porque o debate na Câmara dos Deputados e até no Congresso Nacional no geral, ele tem caído muito e, ao mesmo tempo que tem caído, quem é responsável por essa queda de qualidade no debate público se passa por santo e se passa por atacado. A fala, e eu quero que o público perceba como se dá isso. É método. A voz é calma, a voz é branda, aveludada, ao tempo que as palavras são extremamente levianas e com o fito de fazer o argumento, não de combater as ideias, mas um argumento manjado, que é o chamado argumento ad hominem. É o argumento para atacar o oponente, para descaracterizar o que ele diz. Isso é muito manjado, mas é muito triste que isso aconteça na política brasileira, porque isso leva a um acirramento e é triste. Eu só lamento isso. Agora, o que eu tenho a dizer a respeito de todo esse tema é assim, realmente os presentes eles são equivalentes, sim, não há fake news da minha parte. O TCU pediu não só ao presidente Jair Bolsonaro que devolvesse presentes, pediu à presidente Dilma, pediu ao presidente Lula que devolvessem presentes, e pior do que pedir ao presidente Lula, a Polícia Federal encontrou um cofre com joias da lista, 40 vezes são citada a palavra ouro, então houve tudo isso aí. Então, essa história de querer demonizar um e santificar outro é uma narrativa. Então, aqui eu não vou chamar a deputada de mentirosa, eu quero combater os argumentos dela, que talvez a assessoria não a tenha informado, mas isso, durante o episódio da Lava Jato, foi encontrado 11 containers com o que o Lula chamava de tralhas, com objetos de grande valia e que tinham sido recebidos de outros países. E que eu não estou aqui dizendo que o Lula roubou nada, porque todos esses presentes estavam catalogados ou como públicos ou como privados. E tantos que eles foram possíveis de serem resgatados, por quê? Porque estavam declarados lá como no acervo privado. Quando pediram para devolver, obviamente, provavelmente ele devolveu. A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro, mas aí é feito um corte. O Bolsonaro é ladrão e o Lula e Dilma não, os outros presidentes não. Então, eu não falei que a Polícia Federal é criminosa, que a Polícia Federal está sofrendo. Estou falando que não está havendo a mesma balança com os dois. Agora, em relação à questão de acusar a família Bolsonaro, eles vão provavelmente se defender, mas de antemão eu já digo que isso é fake news. A família Bolsonaro já sofreu vários ataques, inclusive tentando envolvê-la na morte da ex-vereadora Mariela. Então, é uma narrativa de muito ódio, de muito ataque, que eu lamento que a política brasileira não discuta ideias. Poderíamos muito bem discutir a proposta de país que o PSOL tem, que o PT tem, e o que nós temos. Nós poderíamos discutir nesse nível, mas, infelizmente, a cada oportunidade, a gente vê que é ranço e justamente uma enxurrada de ódio destilada sobre os adversários. Eu, sinceramente, repudio isso e digo mais uma vez, nós não temos o que esconder, porque esses presentes estão todos declarados. O da Receita Federal. Engraçado que se fixam no valor de 16 milhões, que está lá devolvido, foi pedido para a Receita Federal devolver? Foi, com um ofício dizendo que ele ia para o acervo. Agora, o ofício, engraçado que se o ofício tivesse dizendo, olha, devolva que isso aqui vai para o acervo privado, esse ofício estaria valendo como prova nesse momento. Mas como o ofício dizia, venha, essa joia é para ser encaminhada para o acervo público, bom, então descartam ele, é como se ele não existisse.
Não, eu estou bem tranquila. Primeiro eu quero agradecer pelo elogio, na verdade, a minha voz calma e aveludada é o meu estilo de debate, eu não preciso me descabelar, ficar nervosa diante de tantos absurdos que são ditos, porque eu acho que o deputado ele se enrola por si mesmo, ele não conclui muitos dos raciocínios que ele apresenta, e não por uma incapacidade pessoal, mas tem a ver com o conteúdo do que ele está dizendo, né? Tenta confundir uma resolução posterior do TCU que foi obrigatoriamente aplicada a todos os ex-presidentes, inclusive ao presidente Lula, mas que já estava valendo para o presidente Bolsonaro, que foi anterior a ele assumir a presidência da República, e, portanto, ele não poderia ter feito isso. Não se trata, um deputado, de ilações, mas trata de um inquérito que está em curso e que, no dia de hoje, nesse exato momento, o ex-presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, está indo prestar depoimentos na Polícia Federal, junto com outras pessoas, todas envolvidas nesse esquema, no mínimo, muito suspeito, porque 16 milhões de reais em um presente que não deveria ter sido subtraído para si mesmo. Imagina se essa matéria jornalística de altíssima qualidade não tivesse acontecido? Será que tem outros pacotes, outras joias, outras benesses, presentinhos, como o deputado quer fazer a sociedade brasileira crer, presentinhos de 16 milhões de reais, 200 mil reais, 600 mil reais, armas, deputado, presentinhos? É natural que chefes de Estado tenham isso? Peraí, deputado, tem um limite à paciência do povo brasileiro. As pessoas, elas não são bobas. Elas sabem exatamente do que se trata essa benesse, essa benevolência por parte de um governo com um presidente da República que, ops, esqueceu, não sabia que ele não podia pegar para si. Deputado, talvez com ironia o senhor compreenda. É necessário apurar até as últimas consequências tudo o que aconteceu. Se o Bolsonaro é santo, usando um termo que o senhor utilizou, se ele é santo, se ele não tem nenhuma culpa no cartório, ele vai ter a possibilidade de se justificar, construir um malabarismo. Espero que ele tenha bons advogados. Eu imagino que ele tenha, com a mamata que ele está ganhando ali do PL, como salário sem fazer absolutamente nada, ele realmente tem condição de pagar um bom advogado para construir toda a argumentação. Agora, o desgaste político e a resposta que ele vai ter que dar para a PF, o povo brasileiro já sabe. Depois disso, deputado, ele vai ter que responder ao TSE por suspeita de utilização da máquina pública nas eleições, ao Supremo Tribunal Federal por suposto, e que eu acredito total, envolvimento nos atos antidemocráticos, golpistas do dia 8 de janeiro. Eu espero que se avance também por tudo aquilo que foi identificado na CPI da Covid-19 que aconteceu no Senado Federal. Esses são só alguns dos indícios de crime, deputado, que a sociedade brasileira espera calmamente que se chegue a uma resolução, e não se trata de revanchismo, mas de reparação histórica. É muito importante que a população brasileira possa ter, diante dos seus olhos, crimes cometidos contra si mesma reparados. É isso que eu espero que aconteça. O Bolsonaro está num momento de isolamento e está enfraquecido, porque além desse depoimento na Polícia Federal, como já mencionei, ele ainda precisa prestar contas ao TSE e também ao Supremo Tribunal Federal. E também não é à toa, Luciana, que antes mesmo do Lula tomar posse, no final do ano passado, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. Deu-se um monte de desculpas, mas o fato é que ele estava numa situação de uma derrota completa, em que, ao que tudo indica, inclusive utilizou a estrutura pública da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir as pessoas de votarem no segundo turno. Bom, Anderson Torres está preso para mostrar a qualidade do que eram os ministros do Bolsonaro e até que ponto eles podiam chegar para levar adiante essa tentativa de perpetuação do poder. Por isso que eu acho que, independentemente do resultado, né, dessa investigação, desse depoimento, ele vai seguir enfraquecido, porque perdeu as eleições, porque está sob investigação da Justiça, porque tem uma base de apoio no Congresso Nacional muito fragilizada, muito baixo nível,
que depende de divulgação de fake news, que fica tentando criar espetáculos, mas não consegue emplacar nenhuma dessas versões e narrativas, porque também há parlamentares que o apoiam, que também estão respondendo na justiça a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. E aí, Luciano, eu sei que você gosta que a gente, evidentemente, responda as perguntas diretamente, mas eu não posso deixar de comentar que não há nenhum tipo de comparação entre aqueles que lutam pelos seus direitos, que são de movimentos sociais, que nesse episódio que o deputado menciona estavam lutando contra o teto de gastos e a reforma trabalhista, que foram uma tragédia para a população brasileira, com uma tentativa de golpe de Estado, de tomar o poder indevidamente, através da violência, com financiamento empresarial, com parlamentares organizando e aliciando pessoas para isso, para desrespeitar a vontade popular sobre o resultado eleitoral. E segue até hoje negando o que aconteceu. Se preocupam em visitar terroristas na Papuda e na Colmeia, ao invés de, como nós, exigir a responsabilização por aquilo que foi um ato gravíssimo de tentativa de passar por cima daquilo que o povo quis em outubro do ano passado. E quis por quê, deputado? Por isso que a gente está vindo, pela tragédia que se encontra o país, pelos escândalos de corrupção, aparelhamentos das instituições, pelo que foi a tragédia na pandemia. Ou até agora o senhor acha que o resultado eleitoral não deu a vitória para o Lula? Até agora os senhores insistem em dizer que teve uma grande complô nas urnas eletrônicas, ou que o dia 8 de janeiro não aconteceu. Aconteceu, porque não aceitaram o resultado das eleições. E as urnas deram vitória para o Lula por qual motivo, senhor deputado? Porque o povo brasileiro cansou de ver tudo aquilo. Tentou, fez de tudo para ganhar as eleições, mas não conseguiu, pela primeira vez na história, desde a redemocratização. Por isso, importa pouco essa, desculpa, bajulação, sim, porque a resposta veio e agora a gente está num novo país,